Nós estamos em novembro. De novo. E tem um ano desde a última vez em que eu apareci por aqui. Sim, eu sei que demorou muito, e existem muitos motivos pra isso. Mas principalmente foi porque eu não sabia como iniciar o assunto. Felizmente, surgiu uma petição pedindo para que eu fizesse vídeo. E por pura e espontânea pressão, eu decidi que era só ir direto ao ponto. Sendo assim, muito obrigado pela paciência. E saibam que o assunto de hoje é sobre anime. Sobre a indústria do anime, para ser mais exato. Eu sei que, sendo um otaku ou não, você provavelmente conhece, assistiu ou ouviu falar sobre algum anime. E essa não é uma suposição difícil de fazer. Afinal, a indústria de anime vale 440 bilhões de reais. Se for levar em consideração que o McDonald's, a maior rede de fast food do mundo, vale 550 bilhões, é possível afirmar, sim, que as duas indústrias são consideravelmente famosas. Mas mesmo que ambas as marcas sejam muito grandes, populares e rentáveis, existe algo bastante esquisito aqui. Enquanto um cozinheiro comum do McDonald's, que recebe em dólares, tem um salário anual de 160 mil reais, o salário anual de um animador japonês em seu primeiro ano de trabalho pode chegar a ser menor do que 1.500 reais. Assustador, né? E não para por aí, o buraco é muito mais embaixo. Vamos começar pelo início. A razão pela qual os salários são drasticamente baixos apesar do trabalho difícil, horas extras e longas jornadas de trabalho é porque, na maioria dos casos, animadores são contratados e pagos de acordo com o sistema de trabalho por peça. Isso significa que um animador não tem um salário fixo. Em vez disso, ele recebe um determinado valor para cada frame que ele desenha, o que dificulta muito a vida dele. Em uma série comum de anime para televisão, por exemplo, um animador recebe 1,8 dólares para cada frame que ele desenha. Se esse animador desenhar 300 frames ao longo do mês, seu salário mensal será de mais ou menos 550 dólares. Por coincidência, 550 dólares é equivalente ao salário de um estudante em um trabalho de meio período, ou menor, dependendo do trabalho. Além disso, desenhar 300 frames em um mês é uma tarefa muito desafiadora para animadores iniciantes, porque toma muito tempo. E por conta disso, muitos animadores não possuem tempo livre para procurarem por trabalhos de meio período que pudessem completar a renda. Então, sem muitas outras opções, um animador passa a se dedicar totalmente ao seu trabalho no estúdio. Só que, de repente, ele se depara com outro problema. Existem 201 estúdios de anime, dentro e fora do Japão. 116 deles ficam em Tóquio. Isso significa que, muito provavelmente, esse animador precisará se mudar para Tóquio, pagar aluguéis muito caros, enquanto vive com uma renda muito limitada para poder trabalhar. Para ter uma ideia, mais ou menos, de como isso é difícil, saiba que o custo de vida em Tóquio é, em média, 15.900 reais. O mesmo custo de vida que Nova York, uma das cidades mais caras de se viver. E os estúdios não conseguem ajudar seus funcionários, porque eles também possuem problemas financeiros. Isso acontece porque produzir um anime é consideravelmente custoso. E se o anime não for um sucesso, ele pode resultar em uma dívida enorme para o estúdio. Para evitar situações como essa, o sistema de produção de animes envolve um comitê de produção, que consiste em canais de TV, firmas de produção de filmes, companhias de marketing, editoras e enormes estúdios de anime. Então, o custo de produção é coletado de cada uma dessas partes para que o fardo seja reduzido. O comitê de produção é uma ótima alternativa para evitar grandes dívidas. Isso é um fato. Só que ao mesmo tempo, eles trazem muitos problemas ao estúdio. A taxa paga por esses comitês, muitas vezes, é insuficiente. E isso faz com que muitos estúdios fiquem endividados. Inclusive, 1 a cada 4 estúdios estão em dívida. E ao trabalhar em dívida, os estúdios se tornam incapazes de pagar uma quantia suficiente de salário aos animadores. E isso leva eles a viverem com muita dificuldade. Muitas companhias de anime não dão nem vale de alimentação ou auxílio transporte para os animadores. E isso faz muita falta em cidades como Tóquio, onde o principal meio de transporte são os metrôs. Além disso, os lucros feitos pelas vendas do anime vão apenas para o comitê de produção. Então, mesmo que o anime seja um sucesso, os animadores não vão se beneficiar com essas vendas. O que não faz o menor sentido, já que durante a produção do anime, as pessoas que mais trabalham são os animadores. 70% dos animes são feitos baseados em desenhos à mão. E apenas animadores de estúdios muito específicos usam desenhos digitais. Além disso, um episódio de anime tem, em média, 3.000 frames. Só que animes mais famosos podem chegar a ter entre 5.000 e 10.000. E todos esses frames são separados em conjuntos chamados de cut, de forma que um cut simples leva mais ou menos 12 horas para ser feito. E o cut com muita ação pode levar até mesmo uma semana. Agora pensa comigo, se um cut rende 40 dólares ao animador e um cut simples leva 12 horas para ser feito, pode-se dizer então que são 40 dólares por 12 horas de trabalho, 100 dias de folga.
Isso é tão insuficiente que muitos animadores trabalham em múltiplos projetos de vários estúdios ao mesmo tempo, para poderem pagar as contas no final do mês. É por isso que é tão comum ver o mesmo funcionário trabalhando em vários animes diferentes. Alguns animadores ficam tão sobrecarregados que nem vão para casa. Eles só vão para debaixo da mesa e dormem por ali mesmo. Existe relato de animadores que já ficaram no trabalho por uma semana e outros por um mês. Asakusa市、そこで寝てたんすか？うん、業界人ごっこ。業界人は机の下で寝るんすか？うん、今何時？ 3時50。あ、4時になりました。おはようございます。朝ってなんか4時からだよね。それで終わったんですか？終わるとか完成するとかではなく、魂を込めた妥協と諦めの結石が出る。 Essa cena do anime Eizouken que você acabou de ver, por exemplo, pode até parecer uma piada, só que ela se encaixa nisso que eu falei. Não é uma piada, é uma denúncia. É um desabafo dos animadores ou até mesmo do diretor que precisou dormir no trabalho várias e várias vezes. E se você pensa que só pequenos estúdios ou funcionários desqualificados passam por aperto, você está muito enganado. O próprio Hayao Miyazaki, fundador do estúdio Ghibli, o maior estúdio de animação japonesa do mundo, já precisou preparar refeições de funcionário em dia de trabalho. Existe uma entrevista com uma das animadoras de Boruto, feita pelo canal Asian Boss, e a entrevistadora pergunta pra ela se ela não fica triste de ter que trabalhar tanto e receber tão pouco, e ela, incrivelmente, diz que não. Apesar de passarem por dificuldade, muitos animadores estão nisso porque eles amam anime, eles amam desenhar, eles adoram poder participar de projetos de anime que eles assistiram quando eram pequenos e cresceram admirando eles. É por isso que eles continuam trabalhando e não fazem protestos contra salários baixos. Essa animadora também menciona o fato de que muitos animadores só conseguem sobreviver graças a campanhas de financiamento coletivo. E por causa disso eu vou incluir o link de uma dessas campanhas na descrição do vídeo, para quem tiver interesse em dar uma olhada. Infelizmente, não tem muito o que ser feito, além de torcer para que um dia mudem a forma como os estúdios produzem anime. Até lá, quando ver cenas como essa, lembre-se que por trás dela tem um animador. E pense duas vezes antes de falar negativamente do trabalho que ele se esforçou tanto para entregar. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado também por todo o carinho, principalmente pelas fanarts. E se tudo der certo, eu vejo vocês na próxima. Tchau!